Olá pessoal, sejam muito bem-vindos hoje à nossa live das cartas 2 de Cristo. Então hoje a gente vai começar a falar sobre a parte 2 das cartas, tá? Muito importante a gente deixar claro que a live das cartas 2 de Cristo, essa carta ela trata, basicamente Cristo vai contar os acontecimentos que sucederam após ele sair de Nazaré, né? Que ele se encontrou com Miriam, né? E com uma mulher que estava com um filho já na beira do desencarne, né? Então ele vai contar essa história. Basicamente vai ter alguns pontos onde a gente vai parar para fazer comentários sobre a visão de Cristo que ele passou para as pessoas, tá? Então é muito importante a gente esclarecer essa dúvida para vocês e já vamos lá para as cartas de Cristo, tá bom? Vamos já compartilhar aqui a nossa tela para a gente já seguir com os estudos. Deixa que eu leio. Pode deixar que eu leia, tá? Tá. Então aqui, ó, carta 2. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Ele começa aqui, ó. Eu, o Cristo, enquanto atuo desde as mais altas esferas de consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber essas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará essas cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Vamos voltar aqui só para a gente fazer um comentário rápido sobre essa parte, né? Então ele diz aqui, ó, que vai haver 3 tipos de pessoas. As pessoas que não vão receber essas cartas, que não vai chegar a conhecer as cartas, por quê? Porque ainda não estão prontos para elas. Vai haver aqueles que vão tentar abafar a existência das cartas, porque uma vez que os ensinamentos dessas cartas que estão aqui é uma ameaça, né, para o sustento e para a religião, né? Então eles não vão, só que ele diz aqui, eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Ou seja, nós podemos partir do princípio de que ninguém joga pedra numa árvore seca, todo mundo joga pedra numa árvore que dá frutos, correto? Então, é por isso, tá? Então, quando estão jogando pedra e muita pessoa fala, fulano é isso, fulano é aquilo, criticando muito, pode ver que ali tem boas obras, né? E vai haver aqueles que receberão essas cartas com alegria, que somos nós que estamos aqui hoje, né? Uma vez que suas almas sabem que a mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, pessoal? Falando para o pessoal da quinta dimensão, falando para o pessoal do coletivo, do importante trabalhar, se voltar para dentro de si, se limpar, se perdoar, que é aquilo que a gente fala toda a live, nós nunca vamos cansar de falar isso. Esse trabalho interno que é obrigatório para quem quer ir para a quinta dimensão também, tá? E quer sempre estar em evolução e de acordo com o plano do Criador. Você quer falar alguma coisa, não? Exatamente, a gente tem que fazer a limpeza interna para a gente poder ter uma mente mais expandida, né? Poder ler essas cartas e compreender tudo aquilo que Cristo está querendo nos falar. Exatamente. Então a gente pode continuar, então. Vamos lá. Para você que está chegando agora, já vai compartilhando essa live, tá? Para mais pessoas poderem receber esse conhecimento. Agora, continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada.
É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Esses conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos, são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus, ou o reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual privilegiado e iluminado que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como os outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocional com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Vamos voltar aqui então? Então é muito importante a gente ver essas palavras que Cristo está dizendo aqui, porque assim, aqui ele mesmo diz que não foi feito nenhuma tentativa de aprofundamento no sentido das palavras em si, que Cristo falava naquela época. Até que estão escritos na Bíblia, com várias interpretações errôneas também, né? Então ele diz aqui, ó, não foi feita nenhuma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. Então, ele diz aqui, ó, à medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das experiências no deserto e do meu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo, né? Com base no conhecimento espiritual privilegiado e iluminado, né? Que será fundado e se desenvolverá a próxima era. Qual era que é? É a era de Aquário. É a era de Maria Madalena e Yeshua, ou Maria Madalena e Sananda, né? Que essa é a nova era. É a nova era do amor fraternal, do amor incondicional, do trabalhar com o coletivo, do todos somos um. Acabou o individualismo. Até porque nós nunca fomos separados de qualquer outra coisa que existe nesse universo. Nós estamos unidos ao todo. Pois é, todos nós somos energias, todos nós somos os átomos do universo que se completa. Todos nós somos um. Então, a gente não tem que pensar no individualismo, em si, no coletivo, em ajudar o próximo, em fazer o bem para o próximo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É isso aí. É pensar em fazer o bem para o próximo. Não pensar mal, não fazer mal. Porque tudo isso tem uma lei que foi feita pelo próprio Pai, criativo universal, assim como Cristo chama, e nós aqui também o chamamos. Foi feito leis universais para que tudo que se faça seja justo,
Tudo que você faz para o outro volta para você. Tudo que eu faço que de mal para o outro volta o mal para mim, acrescido com o sentimento que aquilo causou naquela outra pessoa. Tudo que eu faço de bom para o outro vai voltar tudo de bom para mim. Se eu sou grato, a gente vai ter uma live sábado de novo com a Meire e com o Cristiano Costa para falar mais sobre gratidão. Mas eu vou dar um spoiler, a gente é grato por tudo, pelo dinheiro, pelos boletos, pela água, pela luz, pela energia. A gente é grato pelo computador que a gente tem. Se você tem um celular que é velhinho, tá travando, mas ainda tá funcionando, tá dando pra você ver o que você quer, agradece. Porque como que você quer o muito, se nem no pouco você agradece? Até que tem aquele versículo que a gente leu na live sábado passado, que a gente pode interpretar assim: aquele que mais agradece, mais lhe será dado. E aquele que mais reclama, até o que não tem lhe será, até o que tem lhe será tirado, né? Então, é mais ou menos assim. Então, quer falar alguma coisa? Exatamente. A gente tem que agradecer até pelos boletos que vem. Exato. Por causa que a gente tem que ser grato, na verdade, não agradecer. A gente tem que ser grato porque aquele boleto gerou uma coisa que a gente está usando, Sim. que a gente comprou por a nossa necessidade. É um benefício, né? É uma troca. Você usa um serviço e tem que dar alguma coisa em troca, né? Com certeza. A gente sabe que tudo que está na 3D, muitas coisas são inconstitucionais, como impostos e essas coisas aradas que a gente paga, mas se você exercitar a gratidão, você vai deixar de pensar nisso para ser grato. E tudo que você precisa, todo o equivalente que você precisa, vai chegar até você, se você exercitar o dom da gratidão. Tudo isso já é nos dado. Tem uma parte que Cristo vai falar, quando ele está conversando com o pai daquele jovem, que ele diz que não foi ele que curou, mas foi o pai através dele que curou. Ele diz assim, que para o ser humano, quando nós encarnamos aqui, é dado tudo que nós precisamos para viver aqui. E é nos dado aonde? Aqui dentro. Nós temos o poder de manifestar tudo. Algumas coisas vêm mais lenta, outras mais rápida. Mas, independentemente, vem. Você tem que ter fé, você tem que acreditar nisso. Não basta você simplesmente falar, tá bom, eu sou grato pela energia. Daqui a pouco chega o boleto, nossa, olha aqui, olha o quanto que eu tenho que pagar. Olha isso aqui, como que eu vou fazer para pagar isso? Ao invés de você fazer o seguinte, pegou, agradeceu, veio o boleto, gratidão por essa energia que eu usei e gratidão pelo dinheiro que eu tenho para pagar essa conta. É assim que tem que ser feito. É assim que começa. Às vezes muitas pessoas podem falar, mas para mim é difícil, tá? Mas todo começo tem que ser dado o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, meu querido, aí fica difícil. Não adianta ficar só reclamando, porque reclamar vai sempre estar gerando mais daquilo. Reclamar, a própria palavra já diz, né? Reclamar, pedir mais daquilo que está reclamando. Então, sejam gratos. Agradeçam até pelas pequenas coisas. Agradece por tu ter um garfo, uma faca na tua casa para te poder comer a tua comida. Exatamente. Que tem gente que não tem nem garfo e faca. Exatamente. Tem que agradecer por tudo que tem, sem exceção. Aí ele diz aqui, ó, foi e ainda é essencial que um mestre como eu, e como os outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever a humanidade aprisionada em palavras aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. Então o que ele diz aqui? Por que foi necessário tantos grandes mestres virem, assim como o Yeshua Sananda veio? Muitos que existiram aí, lembrar o nome de algum aqui,
Temos vários mestres, Shiva, quem mais? Saint-Germain, Saint Germain encarnou muitas sim. vezes. O mestre Hilarion, que veio como apóstolo de São Paulo, né? Na época de Jesus, mas encarnou outras vezes. Quem mais? Mestra Porte, a Mestra Nada, que foi a chama gêmea de Sananda. Palas Atena, teve tantos mestres que encarnaram aqui. Quem mais? Buda, quem mais? Aquele profeta Maomé também, que foi um grande mestre também, na onde ele estava, né? Por que foi necessário? Para que eles cunhassem palavras para descrever para a humanidade que estava e alguns ainda estão aprisionados nessa matrix, né, aquilo que reside na dimensão criativa universal, que é a dimensão onde o Pai se encontra. Se não fosse por tais mestres inspirados, ele diz aqui, ó, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra. E diz aqui, ó, e tudo que há além da Terra está pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a evolução espiritual. Ou seja, o plano espiritual está pronto para ser contatado, as nossas outras consciências, nosso eu superior, o eu planetário, o cósmico, enfim, está tudo pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para a gente evoluir espiritualmente. Vocês têm que entender, está tudo pronto para ser experimentado e absorvido e contatado. Tá tudo pronto, só nós temos que pedir, buscar e aperfeiçoar isso. Não adianta falar, Luiz, eu não consigo meditar. Tá bom, mas você pratica? Não pratico. Tá bom, tem que começar a praticar. Por mais que seja difícil, começa praticando 5 minutos, depois na outra semana ou no outro mês passa para 10, para 15, para 20, para 30, e daqui a pouco você vai estar meditando 2 horas, você não vai estar nem percebendo que você sanou essa dificuldade. Vocês entenderam? É de vital importância que vocês tenham essa ideia, né? É aquele estado, né? É simples, mas não que o simples seja fácil, né? A gente tem que sempre dar o primeiro passo para aí sim a gente começar a tentar praticar aquilo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. Se a gente não der o primeiro passo, a gente sempre vai ficar na zona de conforto. Ele diz aqui ainda, ó, ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Então, ou seja, toda essa carga de interpretações errôneas que está não só no Novo Testamento, mas também no Velho, impede as pessoas de evoluírem espiritualmente. Não que nós vamos invalidar a Bíblia por isso, mas se você buscar dos planos mais ascendidos, você vai ter capacidade para interpretar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então acho que isso é muito importante também deixar bem claro, porque ninguém está aqui tentando invalidar ou provar alguma coisa, tá? Nós estamos aqui passando um conhecimento que a gente estudou para vocês. Exatamente. A partir do momento que a gente consegue interpretar o que diz na Bíblia, depois de uma expansão da consciência, é que tem palavras na Bíblia que são de diversos significados, né? Vai de cada um interpretar do seu jeito. Isso. Mas se a gente está com a mente expandida, a gente tem uma percepção daquilo que Cristo está querendo realmente falar na Bíblia. Sim. Mas tem muitos que dizem, mas aqui está escrito assim, assim, assado. Mas tu leu direito, tu viu o significado para ver o que realmente Cristo estava querendo dizer ali na Bíblia? Exatamente. Meditou sobre, orou sobre, né? Então é muito importante isso também. Vamos continuar aqui então. E ainda mais, deixa eu ver aqui, essa parte eu já li, né? Aqui, ó. Aqui, tá. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo,
Além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado, esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições dos 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino dos céus na terra. Ainda que as pessoas no seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros. Perdão. As pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação e rejeição, desejos e repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam, tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar a você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e acontecimentos nos quais estive envolvidos. Vamos voltando aqui de novo, novamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se a gente pegar tudo que tinha naquela época e hoje, não tem muita diferença, né? Ele diz aqui, ó, que basicamente era o quê? As pessoas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejo e repulsão. Eu tenho uma coisa, eu quero uma coisa, então eu tenho uma ligação com essa coisa. Então eu tenho um desejo, certo? Eu não quero aquela pessoa, eu não quero isso. Eu rejeito e tenho uma repulsão daquilo, certo? Assim como nós, né? Naquele tempo e hoje. Então, o que ele diz aqui? Que elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Você pegar na 3D hoje, não é muito diferente daquele tempo, né? Então, tudo que acontecia naquele tempo acontece hoje também. Já claro, na 3D. Tá? Porque quem está em 5D, isso aqui já não acontece mais. Para a pessoa que está em 5D. Né? Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e acontecimentos nos quais estive envolvidos. Então, você pegar aqui, né, falando novamente, ligação com um desejo, com alguma coisa que eu quero. Então, eu desejo aquilo, eu quero ter aquilo. Eu não quero aquilo, eu não quero aquela pessoa perto de mim, eu trabalhando perto de mim. Eu tenho uma repulsão àquela pessoa. Então, eu rejeito aquela pessoa. São os impulsos gêmeos. Que ele falou lá na primeira carta, lá quase no meio da carta, mais ou menos. Né? Os impulsos gêmeos, que é de ligação e ligação e desejo, né? Ligação e rejeição, desejo e repulsão, né? Então é muito importante que as pessoas parem de ter esse tipo de desejo, de impulso gêmeo, porque isso vem do ego. O ego que quer sempre odiar, criticar, condenar, caluniar, né? Ter ambições, desprezar as pessoas que fracassam na vida, né? Ah, o fulano não conseguiu, por quê? Porque o fulano é um fraco, porque o fulano é um fracassado, porque nunca vai
ser ninguém na vida, nunca vai ser algo na vida. Então, isso são formas, pensamento e formas de agir que não condiz mais com a quinta dimensão. Então, é muito importante que as pessoas deixem os impulsos gêmeos. Ou a gente pode traduzir aqui como impulsos do ego, né? Pode falar, amor. Com certeza, a gente tem que deixar o ego de lado, por causa que o ego não nos faz bem. É uma coisa que... Se fizesse bem, todo mundo ia estar bem hoje em dia, né? Com certeza. Não fez bem para ninguém, para que vai fazer bem? Para continuar fazendo bem ainda hoje, né? Se o ego fosse bom, todo mundo teria o que sempre quis, né? Então, podemos continuar, né? Vamos continuando aqui, então. Quer que eu continue? Pode continuar lendo aí. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de... Desculpa, tava olhando que vai lá. De pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimentos que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os. Rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas, para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou apertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançavam. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rajados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver minha roupa. Sua cor é original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto, e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa, gritando: Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento, ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada,
ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada. Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa que convulsão se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele. É isso aí. Então vocês podem ver aqui, pessoal. Vamos voltando aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Nereide. Boa noite. Gratidão. Boa noite, Adriana. Gratidão, pessoal. Então, voltando aqui, vocês podem ver que Jesus, ele tinha irmã, e mais pra frente ele vai dizer que tinha irmãs e irmãos, correto? Então ele diz aqui, ó, ele estava voltando do caminho do deserto, né, em direção à aldeia dele em Nazaré. E as pessoas, naquela época, já tinham uma visão igual as pessoas da 3D têm hoje. Ver uma pessoa mal vestida, maltrapilha e dizer, né, olha lá, vagabundo, né? Ou ver a pessoa magra, ou um morador de rua, talvez, né? Já pensa mal da pessoa. Ou até mesmo de uma pessoa mal vestida na rua, né? Tem maus pensamentos em relação àquela pessoa, né? Então, dizer aqui, ó, ele chegou, né? E tinha pessoas boas que ajudaram ele no caminho. Deram pão e vinho para ele chegar até o destino dele, né? Então, quando ele chegou na porta da casa da mãe dele, quem foi atender ele foi a irmã dele, né? E ele estava irreconhecível, porque a irmã dele saiu gritando, dizendo que tem um homem velho e sujo na porta, né? Então, a hora que a mãe dele chegou para ver quem era, né? E aí a mãe dele se deu conta de que era Jesus, né? Então, ele disse aqui, ó, aí a mãe dele saiu depressa e disse assim, ó, deixa de escândalo e põe água para ferver, seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu, ele é da família, temos que cuidar dele, né? Então a mãe dele foi cuidar de Jesus. Porque imagina naquela época, né? Ele ficou 6 semanas no deserto em jejum, né? Por mais que ele estava elevado em espírito, né? Ele estava em outras dimensões, o corpo físico dele continuava ali, continuava sofrendo com a fome, com o calor, né? Com todos as coisas, os aspectos do corpo humano na 3D, né? Então a hora que ele voltou a hora que ele saiu lá das dimensões que ele estava e voltou em si, ele percebeu quanta fome ele estava, ele percebeu quanto tempo tinha passado, né? Até então, ele sabia que ele estava 6 semanas no deserto, estava com uma fome extrema, e aí no caminho, de volta, na carta 1, ele diz que um homem ofereceu para ele uma refeição, né? E aí ele falou de tudo que ele tinha visto no deserto, né? E falou que podia mudar, salvar, ajudar as pessoas com o que ele tinha aprendido. E o homem disse para ele que ia ser uma tarefa difícil, né? Então aqui ele vai contar um pouquinho mais à frente aqui para a gente falar um pouco, né? Ele vai contar para a mãe dele tudo o que ele viu no deserto, né? Então ele dormiu por várias horas após chegar à casa da mãe dele. Ele dormiu por várias horas, né? Acordou revigorado pela luminosa manhã de sol que via pela janela, né? E agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, né? Mas não aquele que o povo judeu imaginava, né? Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados, entre aspas, né? Podia ajudá-las a encontrar a saúde, a abundância, né? A satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensinar exatamente como havia sido criado o mundo. Foi isso que Cristo ele compreendeu. Ele compreendeu como tudo foi criado, como tudo como se dá os processos de criação, né? Então ele começou a falar com a mãe dele, né? Aí ele diz aqui, ó,
Assim comecei a falar. Ela começou a ficar encantada e animada, pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto, né? Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado, uma vez que coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo, não havia tal coisa, né? Então, a gente tem que lembrar que a mãe dele, mãe de Sananda, ela era envolvida com as doutrinas religiosas ortodoxas judaicas daquela época, né? Então, quando ele falou isso, ele diz aqui, ó, isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas se não os castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar os sumos sacerdotes o seu próprio trabalho que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer mais ainda vergonha para esta casa, né? Então, olha aí o que a mãe dele disse, né? Após ele dizer que essas crenças num Deus vingativo não existiam, que Deus não é um homem de barba sentado num trono, assim como os homens aqui. Naquela época e ainda hoje, que tem alguns países que tem reis que sentam no seu trono lá e fica dando ordem para cá, ordem para lá, ordem para cá e ordem para lá. Aquele tempo, os religiosos daquela época, vamos dizer assim, eles tinham a crença de que Deus ele era como o homem. Ele tinha o lado bom e o lado ruim. E ele assim, nessa visão deles, Deus também era um homem sentado em um trono que dava a ordem de abençoar um e castigar o outro. Era essa a visão que eles tinham. É uma visão muito errada de Deus. Com certeza é, sem dúvida. Porque ele diz aqui, mais pra frente ele vai dizer, o pai, sendo consciência amorosa, amor puro, não tem como ele castigar a sua criação. Porque daí ele não seria amor, né? Então, muitos vão dizer, mas o pai e a mãe, né, quando o filho faz alguma coisa, ele vai lá e repreende e castiga o filho, tá? Isso é uma conduta humana. Isso é uma conduta humana, tem que deixar isso muito claro. Não tem nada a ver um pai e uma mãe quando a criança vai lá e faz alguma coisa que precisa ser repreendida ou precisa ser tomado providências para isso. Não quer dizer que Deus faz a mesma coisa, porque isso é um hábito humano de falar não, de repreender, de, sei lá, né, de fazer o que se faz, né, para que o filho saiba que aquilo não é correto de se fazer. Para que o filho seja educado, exatamente. Né? Mas Deus não tem a mesma conduta humana. É muito importante deixar isso muito claro, porque nós temos que nos desfazer daquela visão humana de Deus, daquela visão humana de Satanás, do diabo, de Satã. Nós temos que nos desfazer disso. Por isso que na primeira carta, Cristo já disse que é necessário o quê? Uma visão mais elevada para tudo que existe. E quando você adquire essa visão mais elevada através de meditação, oração, né? Foco, intenção, atenção, você vai expandir essa visão, vai ter essa visão mais elevada para aquilo que realmente é. Porque como a gente estava estudando aqui esses dias, começou a estudar a Carta 2 de Cristo, quando a gente leu que Cristo tinha irmãos e irmãs, nunca contaram isso na história dele. Nunca. Na Bíblia não tem isso. Como a gente podia imaginar que Cristo tinha irmão e irmã? Muita gente vai achar isso uma loucura. Exatamente. Exatamente. Se você falar que o que ele viu no deserto, você pode chamar que ele viu o que ele veio ensinar era física quântica, ou mecânica quântica, seja lá o nome que você quiser dar para isso, ou ele veio ensinar a criação, seja lá o nome que você queira dar para isso. Ele veio ensinar as pessoas, ele veio, como é que se diz?
desfazer aquela visão humana que o povo tinha de Deus, que o povo tinha da criação. Que o povo tinha a crença que existia um Deus vingativo. Que naquela época, quando um filho nascia com algum problema, com alguma doença, alguma coisa, os religiosos daquela época diziam que os pais daquela criança, daquele jovem, fizeram algo de errado. E por isso Deus estava castigando eles através do filho. Olha para vocês verem. Olha a crença que colocam na cabeça da pessoa. Exatamente, naquela época. Exatamente. E isso é colocado através das religiões até o dia de hoje. Até no filme Tudo Volto, não sei se vocês chegaram a olhar, mas é bem interessante olhar o filme do Divaldo, o Divaldo Mensageiro da Paz, que teve uma parte ali no filme que a irmã dele desencarnou, né? Por ela mesma. E tá aí a mãe do Divaldo pediu para orarem por ela na igreja. Só que ele não era certo, por causa que ela se suicidou, né? Exatamente, E tá aí, na crença da igreja, eles não podiam orar por aqueles que tiraram sua própria vida. Exatamente. Só para contar essa parte, aí na história da igreja, né? Quem se desencarna voluntariamente assim, né? Porque quer, já vai direto pro colo do Satanás. Por quê? Porque cometeu um ato que, julgando as crenças deles, tipo, Deus não perdoa tal tipo de coisa, né? É a mesma coisa, né? Daquilo que a gente sempre diz. São cegos guiando outros cegos. Eles mesmos não compreendem como funciona os planos de Deus, como funciona o plano espiritual, nem eles mesmos entendem. Por quê? Porque eles têm aquela visão humana de Deus, até os dias de hoje, né? Então é necessário uma visão mais ampla, mais elevada das coisas, para que nós possamos compreender que Deus, ele não é um senhorzinho de barbas longas lá, sentado num trono pronto para castigar ou para te abençoar. Não. Deus, ele é um ser que é amor incondicional, puro amor, incondicional, fraternal, né? O criador de tudo que existe. E quando ele fez a sua criação, ele já deu para a criação tudo que a criação precisa para ser feliz, para ter uma vida próspera, uma vida digna, tá tudo dentro de nós, né? Nós podemos criar tudo, só que nós fomos doutrinados para não entender isso, para que nós possamos depender de religião ou depender de um padre, de um pastor, de qual seja lá que seja. Nós somos doutrinados que nós precisamos ir num templo de pedra, para você ir lá, porque tem um cara lá em cima que ele tem mais conexão com Deus do que você. E ele é um intermediador de conexões. Sendo que isso não existe. Você pode se conectar com Deus, ele está dentro de você. Por isso que a gente diz, o seu Deus interno. Deus, ele te fez um Deus. Você entendeu? Porque ele também está dentro de você. Ele te fez um Deus não porque eu tô falando, mas porque ele quis assim. O reino dos céus está dentro de vós. Exatamente. Não é ninguém aqui, não é Luiz Camila que tá falando que vocês são deuses, não. Foi porque o Criador fez assim. E o próprio Cristo diz, o reino de Deus, dos céus, está dentro de vós. Então, ou seja, nós somos o quê? O reino dos céus na terra. Por isso que muitas pessoas estão dizendo assim, será que Cristo vai voltar? Será que o reino de Deus, nós vamos viver lá com Deus ou Deus vai viver com nós? Essa é a pergunta. Nós somos o próprio reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Cada um vai instalar o seu reino de Deus aqui em Gaia. Os justos herdarão a terra. Nós somos capazes de curar a nós mesmos. Que bom, a internet voltou.
A Valkyria disse assim, ó, infelizmente fomos doutrinados negativamente, assim as mentes estão engaioladas, exatamente. Ó, não conseguem voar. Gratidão. Eu sou o hábito em nós. Eu sou o habita em nós, exatamente. Isso aí. É isso aí, exatamente. O eu sou o habita em nós. E assim, nós todos estamos conectados uns com os outros. Não existe individualismo, nunca existiu. Porque quando existe individualismo, você está separado de Deus. É fácil de entender isso. Esse conhecimento está disponível para todo mundo. É só pegar as cartas de Cristo e ler. Eu deixei no comentário fixado aí, ó. Aí no chat, aqui, ó. Tá aparecendo aqui que eu coloquei. O link para vocês pegarem a carta 2 para o nosso estudo, tá? Já tá fixado aí, tá bom? Então, vamos voltar aqui compartilhar as cartas aqui. Lê para continuar lendo para nós aqui, mano. Onde que parou aqui, né? Na verdade, a gente assim, parou mais... mais um pouquinho mais para cima, né? Mas pode continuar falando daqui, ó. Isto a deixou contrariada. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará o nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar aos judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa, com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido com problemas tão grandes quanto jamais haveria pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas.
Agradeci por tudo que ela fez para a melhora da minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes, havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava, com tristeza, se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então, me pegou com um pão recém-saído de forno nas mãos. Eu sabia que eu não havia saído, ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo, e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? E é ele o Messias? Muito bem. Vamos voltando aqui então, para a gente comentar um pouco sobre essa parte aqui. Então, vocês podem ver, a própria mãe dele, né, duvidou do que ele disse, né? Então, como a gente disse, a própria mãe dele com as crenças religiosas daquela época, né? Quando Jesus contou para ela que aquele Deus vingativo não existia, a primeira pergunta que ela fez é: como então que Jeová vai governar o mundo e tornar as pessoas boas e nos fazer escutar seus profetas se não nos castigar, né? Então era essa crença que eles vendiam e vendem até os dias de hoje para as pessoas, que Deus ele te castiga para te fazer bom, para você escutar as coisas que os profetas dizem, né? Então é essa crença que eles vendem, né? Então, se naquele tempo a mãe dele sentiu raiva dele e não acreditou naquilo que ele falou, você imagina as pessoas daquela época como que eram, né? Que, pra, que deviam ser, sei lá, 3, 4, 5, 6 vezes pior do que a própria mãe dele. Imagina uma pessoa de fé naquela época ouvindo esse tipo de coisa, que não existe um Deus vingativo, né? Então, aí, né, Jesus ele pedia pro pai, assim como ele chama, para reabastecer a casa, né, com tudo que ele precisava, que eles precisavam para comer, para beber, para dormir, etc. Todas as necessidades deles. Então a mãe dele começou a se questionar se ele tinha virado ladrão agora também. E como que aparecia coisa dentro de casa e, né, assim, do nada. Então, como ele estava contando, então um dia a mãe dele pegou ele com um pão recém-saído do forno. E ele não havia saído para comprar. E também o forno não tinha sido aquecido naquele dia, não tinha sido usado, né? Eu já trabalhei em uma pizzaria com um forno a lenha, e quando o forno é a lenha, você tem que deixar um tempo bom para ele aquecer primeiro, né? E depois que o forno ele é usado, ele fica uns 2, 3 dias um pouco quente ainda. Então, se o forno não é usado por muitos dias, ele vai esfriando, né? Então, a mãe dele viu que ele saiu com pão do forno, né? E não usou nenhum tipo de ingrediente, nem fogo, nem nada. E aí a mãe dele se deu conta e começou a questionar tudo aquilo que todas as crenças dela. Isso bateu de frente com as crenças que ela tinha, né? Ela começou a se perguntar: o que aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar fogo, a farinha e o fermento, né? E o que isso significa? Ele é o Messias? Pensa aí agora, a mulherada, o homem que gosta, os homens que gostam aí de de ir para a cozinha. Você consegue fazer um pão ou um arroz ou o que seja sem usar o fogo e os ingredientes necessários?
Pergunta. Não consegue, né? Então, como é que Jesus fez um pão, né, que devia estar top, ótimo, né? Sem usar fogo, sem usar farinha, sem usar fermento, sem usar nada. Ele pediu somente para quem? Pro Pai. Pro poder do Pai que estava nele, que fluía através dele, como ele mesmo diz. Então, ou seja, se Jesus conseguiu, sei lá, vamos dizer o termo, materializar um pão, que dirá, nossa, ele disse que nós, se ele mesmo disse que nós faremos as mesmas obras que ele, ainda maiores, eu acho que daqui a pouco a gente pode materializar uma lasanha aqui na nossa frente. Pois é. O limite tá onde? Ó, o limite tá aqui dentro. É só tirar as crenças que tem na nossa mente. E ter uma visão mais elevada. Tirar os paradigmas. Causa que é isso que nos impede de ter uma mente mais expandida, de co-criar tudo aquilo que a gente quer. Sim. Causa que no momento que a gente desfaz todas essas... Não é desfaz, né? É ressignifica todas as crenças que a gente tem, todos os traumas, tudo. A nossa vida muda de uma hora para outra. Exatamente. Isso é muito importante. Por isso que é importante esse trabalho interior, né? Não que você vai limpar essa crença. Você vai dar um novo significado para ela, né? Trocar algo negativo para algo positivo, né? Vocês já falaram com algum religioso, pastor, padre sobre as cartas? Não, o Marcos André, a gente não falou e provavelmente se a gente falar, eles não vão acreditar, né? Por quê? Porque Cristo, no começo da carta 2, se você pegou a live já pela metade, volta lá no começo, depois quando terminar, ou pega a carta 2 e vai ler. Que muitos vão tentar abafar essas cartas, por quê? Porque isso é um risco para a religião, tá? Então não adianta você falar com padre, pastor, seja com quem for que é religioso, porque esses caras eles têm uma visão muito superficial do que é Deus. Desde aquela época, tá? Se vocês quiserem tentar falar com padre, pastor, sei lá, se tiverem um amigo ou um conhecido da família que é padre, pastor, só tenta para vocês verem. Eu tenho certeza de que essas pessoas eles vão rejeitar esses ensinamentos. Por quê? Porque isso fere a doutrina deles, o paradigma deles, a crença deles num Deus vingativo. É simples de se responder essa pergunta, tá, Marcos? Até mesmo se vocês perguntarem uma pergunta simples, que tipo, que Jesus tinha irmãos. É claro que eles vão rir e falar que não. É, exatamente. Sim. Eles não vão querer saber a verdade realmente. Eles não vão querer nem saber e nem falar e nem estudar sobre, sabe por quê? Porque isso mexe no paradigma. Porque Jesus, para eles, é um ser divino. Ele é um ser que eles estão esperando que ele vai voltar ainda, que ele não vai voltar. Ele não vai descer mais aqui. Porque ele tá em outro, como ele mesmo disse nas cartas, ele está em outras dimensões ensinando também. E agora, basta nós pegar esse conhecimento e passar isso para outras pessoas, né? A Elaine colocou aqui, ó, esse livro me libertou muito. É isso aí. Verdade, eu tenho o livro e já falei com algumas pessoas, foi uma circulação bem chata. Exatamente. Tem muitas pessoas, foi uma discussão chata, tá? Exatamente, isso causa muita discussão, sabe por quê? Porque tem pessoa que tá presa em paradigma. Tem pessoa que tá presa em dogmas religiosos, tem pessoa que tá presa na religiosidade, tem pessoa que tá presa ao material, tem pessoa que tá presa no individualismo, tá? Enquanto essas pessoas não alcançarem essa visão mais elevada por si mesmo, né? O que a gente pode fazer aqui é fazer o que a gente está fazendo, é plantar uma sementinha. E daí a pessoa vai estudar ou não se ela quiser. Nós não podemos aqui forçar ninguém a ter a visão que a gente tem, ou a estudar o que a gente está estudando. Nós não podemos forçar ninguém a fazer nada. Depende só de cada um de nós, cada um de vocês.
né? Então, se a pessoa chegar para mim hoje, chegar aqui e falar, Luiz, eu não acredito que essas cartas sejam reais. Tá bom, meu querido. Eu não debato esse tipo de assunto com ninguém. Eu evito entrar em discussões. Por quê? Porque isso baixa a energia. Isso faz com que mostre a pessoa que eu, debatendo com ela, eu quero provar que eu sou melhor ou que as cartas são verdadeiras. Não, eu não preciso provar nada para ninguém. Nós aqui do canal não precisamos provar nada para ninguém. Quem precisa é você. Quem precisa é você pegar as cartas e estudar para ver se essas cartas ressoam no teu coração. E isso vai provar para você se essas cartas são real ou não. Vocês entenderam, pessoal? Isso aqui a gente só tá falando a nossa visão, tá? A gente não quer causar discussão. A gente não quer que as igrejas briguem entre si. Sabe por que não? Porque é o que acontece hoje, as igrejas brigam entre si. Exatamente. Se a gente ficar disputando quem tá certo, quem tá errado, isso é o ego agindo. E a gente não quer causar ego, não quer elevar o nosso ego. Exatamente. Causa que o ego não é bom para ninguém. Exatamente, é o que a Valkyria falou, essas cartas são uma ameaça para o sistema. Exatamente, Valkyria. Porque a religião faz parte da Matrix. Você entendeu? Para manter as pessoas, ó, aprisionadas num casulinho. Aqui tá a tua mente e aqui é o casulinho que prende mais, ó, deixa a tua mente mais pequena ainda, né? Por quê? Vai falar para uma pessoa hoje que ela é um deus, que ela pode manifestar tudo aquilo que ela quer para você ver. Você já sabe o que você vai ouvir, né? Então, assim, nosso propósito aqui, só daqui, boa noite, Jaqueline. Boa noite, seja bem-vinda ao canal. Seja bem-vinda. Aqui, nós não estamos querendo provar nada para ninguém. Aqui, ninguém está querendo briga de ego. Muito pelo contrário. Eu quero que todo mundo pega essas cartas, essa live que a gente está fazendo. Se vocês quiserem, pode até montar um grupo de estudos nas nossas lives, tá? Podem fazer, debatam sobre, tá todo mundo, ó. É bom que se faça isso, mas não é bom que se tente provar se as cartas são reais ou não. Porque o que você mais vê hoje, aí voltando ao que eu ia falar, é a igreja uma brigando com a outra. É vizinho falando pro outro, ó, a minha igreja é melhor do que a tua, a minha igreja é melhor do que a tua, né? O meu pastor é melhor do que o teu, né? E não é isso, isso é briga de ego, gente. O verdadeiro amor, o verdadeiro Deus que tem dentro das pessoas não faz distinção de ser, somente ama. É somente amor. O verdadeiro Deus é somente amor. Então, quando todo mundo tiver a percepção de que Deus é somente amor, de que nós não estamos separados, nós todos somos um, de que tudo que tem no universo tem dentro do nosso corpo, nós somos um mini universo, né? O microcosmos, né? Como a gente sempre diz, o microcosmos e o macrocosmos, que é o todo, né? Quando todo mundo tiver essa noção, olha, as pessoas vão dar uma guinada, vão dar como se diz, um salto quântico, nossa, que vai abrir várias possibilidades para muitas evoluções. E aí, quando todo mundo se der conta disso, não vai mais precisar haver sofrimento, não vai mais precisar haver escassez, não vai mais precisar haver trabalho de 8 horas diárias, trabalho de 12 horas diárias, né? Todo mundo vai fazer assim, ó, materializar tudo que quer. Pensa na época de Atlântida e de Lemúria, né? Que eles tinham o poder de materialização, eles usavam as pirâmides, o poder das pirâmides para canalizar a energia, né? Naquela época, não existia dinheiro, não existia nada disso. E o povo atlante e o povo lemuriano tinha tudo que precisava para satisfazer suas necessidades. Trabalhavam 2 horas por dia só. Pensa, para um pouquinho. Te faço essa pergunta. Como que numa época sem dinheiro eles conseguiam ter tudo aquilo que eles queriam? Te faço essa pergunta. Pensa, para um pouco. Pensa com a gente. É porque eles eram o Deus ali manifestado. Eles tinham o poder de manifestar tudo aquilo que eles queriam. E nós também temos. Temos que ressignificar nossas crenças e paradigmas. Jaqueline aqui comentou, estou lendo as cartas e aprendendo muito. Cristo só prega o amor incondicional e ele é puro amor.
Exatamente. Ele é puro amor. Assim como Deus é puro amor. Então, quando as pessoas entenderem esse tipo de coisa, ó, salto quântico é rápido. Gratidão a todos. Gratidão. Verdade. Eu sou tida como a estranha a que precisa buscar Deus. Pois é. Exatamente. E você vê que as pessoas que mais buscam Deus dentro da igreja, né, são as que, sei lá, vamos dizer aqui, as que mais estão com a vida cada vez indo cada vez pior, né? Porque chegar dentro da igreja é uma coisa, pisa fora, mas que vira uma chave e se transforma em outra pessoa, né? Então, vamos continuar aqui com o estudo aqui, tá? Eu continuo vendo. Aqui, pode continuar aqui. Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Sentiu seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão, e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritasse. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente, e controlava minhas próprias explosões. Continha minha energia, refriava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia, ela se aventurou a perguntar: você ainda acredita que Jeová seria um mito? Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza. Daí ele falou: eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é o amor perfeito. Um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessitava em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é castigo? Perguntou-me. Ele disse assim: não existe castigo de forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva.
Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo, se a humanidade fosse indisciplinada. Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Exatamente. Vamos voltar aqui agora para a tela. Né? Vamos dar uma... Então aqui, ó. Ele já diz, um dia a mãe dele perguntou para ele, né? Você ainda acredita que Jeová seja um mito, né? E ele respondeu: Jó disse que se Jeová tirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Esse é o Jeová que vi e em que acredito. Ninguém viu Jeová, disse ela com firmeza, né? E Jesus respondeu: Eu vi aquele que criou todas as coisas. Respondi calmamente: Eu o chamo de Pai, porque ele é o amor perfeito, ó. Um amor mais perfeito do que o de uma mãe, acrescentei, sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim que tem trazido todas as coisas que você necessita em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito. Um amor mais perfeito do que o de uma mãe. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação, né? E é o Pai em mim que tem trazido as coisas que você necessita em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Então ele diz aqui, ó, que foi quem? Foi o Pai, né? Deus que sanou todas as necessidades da casa dele, da casa da mãe dele. E que sanou, que trouxe a cura para os irmãos e irmãs dele, né? Ele nunca tomou a autoria dos milagres. Os milagres eram feitos através dele, né? Então é muito importante deixar claro isso, porque Jesus, ele não era nenhuma divindade, como contam por aí, nos mitos aí das igrejas, né? Ele não era nenhum ser, assim, sabe? Um ser que era elevado, que já nasceu elevado, né? Não, ele foi uma pessoa como todos nós. Passou por dificuldades, né? Aí teve um momento lá em que ele começou a se questionar as coisas, né? O momento em que ele teve a ficha que caiu do... Opa, peraí, tem mais alguma coisa aqui, né? Foi isso. Muito importante essa visão mais elevada das coisas, né? Então é que ele continuando, ele diz assim, ó, e a mãe dele perguntou para ele, né, o que é o castigo, né? E ele disse: não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportar da forma como fazemos, ou seja, não existe nenhum tipo de castigo. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos, ou seja, o castigo que nós temos na nossa vida fomos nós mesmos que criamos. Aí diz aqui, ó, temos que encontrar uma maneira de nos superar nos nossos pensamentos e sentimentos humanos, né? Temos que encontrar uma maneira de superar os pensamentos e sentimentos do quê? Da terceira dimensão. Porque estes nos separam da proteção do Pai, nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, que é o eu do ego, né? Então entraremos no reino dos céus. Olha que interessante. Quando essas coisas, né,
essa visão que a gente tem do individualismo, do ego, do egocentrismo, né? Isso aí nos separa da proteção do Pai, né? E nos traz o que? As doenças e a miséria. Tudo que está acontecendo de mal com a humanidade. Foi a própria humanidade que criou. Não é Deus que está castigando as pessoas como, é vontade de Deus. Não tem nada de vontade de Deus. Não existe isso. Entendeu? Não existe mais não existe isso, nunca existiu. Isso foi uma conversa vendida para que as pessoas aceitem esse mal, assim, ó, de bom grado, porque Deus quer assim, dessa maneira. Né? Não existe isso. Entendeu? Aconteceu tal coisa. Foi porque Deus quis. Não. A gente que cria a nossa própria realidade. É isso aí. A religião, política e a economia existem para manter as pessoas na Matrix. Isso aí. E a mídia sustenta, exatamente. Gratidão. Gratidão, Valkyria, gratidão. Aqui, Deus está dentro de mim e eu sou da luz, pertenço à luz. Nem podem ouvir ou escutar vocês. Eu digo uma coisa. Eu não posso emagrecer para ninguém, nem engordar ninguém. Salva ninguém, somos... Salva ninguém, somos indivíduos só. Não consegui entender, ficou meio confuso. Mas tá bom, valeu pelo comentário. As notas musicais são diferentes, mas juntas elas compõem uma música. Exatamente, né? Cada um de nós aqui, vamos agora bater um papo aqui, porque daí a gente já vai finalizar o estudo para voltar amanhã com mais uma parte, tá? Em relação às notas musicais, cada um de nós aqui encarnado tem uma função, né? Mas a função do outro é a canalização. A função do outro pode ser trabalhar a cura, né? Ou a função do outro pode ser trabalhar a transmutação, alguma outra coisa assim. Mas juntos, todos nós se completamos. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Nós todos somos um. E todos nós se completamos, né? A Jaqueline colocou, precisamos fazer nossa reforma íntima. Isso, exatamente. Kátia, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao canal. É exatamente isso. Nós precisamos fazer essa reforma interior, né? Independentemente se você acredita que essas cartas são verdade ou não, tá? Independentemente se você acredita. Experimenta meditar sobre as cartas, pedir um esclarecimento para o Pai, né? O Pai é consciência criativa, o Pai é amor fraternal, amor incondicional, tá? Experimenta pedir isso. Experimenta praticar isso. Experimenta fazer algo que realmente vai contra o teu paradigma, contra tudo que você foi ensinado. Experimenta sair da zona de conforto para você ver como que é, né? O teu ego, o teu subconsciente automaticamente vai bater de frente com você e vai falar, para porque esse não é você. Mas você tem que insistir. Insista, persista, pois um dia você conquista. Vai ter uma luta interna com o teu próprio eu, né? Por causa que o teu ego e teu eu teu eu mesmo vão querer brigar para ver aonde tu vai chegar. Gratidão, Kátia. Ela disse assim, estou lendo o livro, mas com a explicação de vocês fica bem melhor para eu entender. Gratidão, minha querida. Gratidão. Exatamente. É por isso que a gente foi autorizado também em meditação, Sananda e Maria Madalena nos autorizaram a fazer esse estudo. E daí eu pedi permissão para a editora que traduziu as cartas para a gente poder usar como estudo, para nós não termos problemas, né? Então, nós estamos aqui somente estudando isso e passando esse estudo para vocês, para que seja fique mais claro para vocês entenderem, para vocês olharem com alguma ótica de alguém que está passando aquilo que nós entendemos para vocês. E aí vocês pegam isso e vão trabalhar, vão meditar, vão estudar, vão trabalhar, vão meditar, vão estudar, vão trabalhar, vão meditar, vão estudar, vão trabalhar. É isso que tem que ser feito, né, pessoal? Então, assim, não tem como você ficar na mesmice. É necessário tomar uma atitude se você quer novos resultados. Exatamente. Se a gente não tomar uma... Gratidão.
tudo bem. Às vezes a gente sabe que o corretor aí, se estiver pelo telefone, é muito complicado. Kátia, gratidão à sua existência por você estar no nosso canal, tá? E você o pai vai te usar para plantar semente em várias outras pessoas também. É um trabalho constante, né? Nós passamos isso para vocês e vocês repassam, e nós queremos deixar claro aqui que a gente aqui não é menor e nem maior do que vocês. Nós todos estamos no mesmo barco. Nós todos somos um, nós todos temos a intenção de seguir no mesmo caminho, de fazer o amor ao próximo, de fazer bem um outro, por causa que tem essa lei do retorno aí, que tudo que a gente faz pro outro volta para nós. Exatamente. Então, a gente aqui, a gente quer levar o bem para toda a humanidade, para que a gente consiga pelo menos plantar a sementinha no cérebro de cada um que chegar a esse vídeo. Exatamente. Por causa que é muito importante para que as pessoas despertem, tenham essa expansão de consciência. Porque no momento que elas começarem a se perguntar das coisas, elas vão ver que realmente a vida não é só pagar boleto e trabalhar, pagar boleto e fazer tudo, todas as coisas. E assistir televisão, assistir a Rede Globo, né? Então, as pessoas vão se dar conta disso, né? Então, as pessoas têm que. Rápido, tem que ser essa visão mais elevada, tem que ir para ontem, tem que ser muito rápido. É necessário essa visão mais elevada, para que as pessoas entendam que nós todos estamos conectados. Nós todos somos um, nós todos estamos unidos com o Pai, nós todos podemos e devemos criar tudo aquilo que é necessário para o nosso bem-estar. Todos nós somos uma partícula de Deus, todos nós somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos. A gente tem que ajudar um ao outro. Exatamente, temos que ajudar um ao outro. Eu sou a presença de Deus em ação, é isso aí. Exatamente, nós temos que ajudar um ao outro. E como o Cristo diz no final da carta 1, se eu não me engano, ele disse que você tem que fazer, primeiramente, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. É simples. É simples. Não fiquem esperando por alguém fazer algo para você. Não fiquem esperando pelos outros para montar a sua vida. Mude seu interno para depois montar seu externo. Exatamente. Quando você quiser algo de bom, faça primeiro aos outros. Faça o que você gostaria que fizesse aos outros e depois isso retorna para você. Gostaria que fizesse para você, né? Faça aos outros tudo aquilo que gostaria que fizesse para você, que daí retorna para você, exatamente. Então acho que por hoje tá bom, né? Tá por hoje bom, é só. Amanhã nós temos a live de novo, tá? 6h30, tá bom? Então, gratidão à presença de todos aqui, tá? Gratidão. Sábado a gente vai ter a nossa live com o Cristiano Costa e com a Meire sobre gratidão também, tá? Os temas estão sendo definidos ainda. Quem não tá no nosso canal do Telegram, entra no canal do Telegram, porque a votação do tema tá lá, tá bom? Então, pessoal, gratidão a todos, tá? Gratidão a que Deus todos. abençoe todos vocês. Gratidão por todo mundo estar aqui. E lembre-se, hein? Exercitem a gratidão e meditem e orem sobre as cartas, tá bom? Meditem e orem sobre as cartas, porque é muito importante para o vosso esclarecimento. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Gratidão. E até amanhã. Até amanhã, tchau, pessoal. Tchau.